Vamos orar, pedir ao Senhor que nos dê graça, mais uma vez. É até redundante pedir ao Senhor graça, né? Ele sempre nos dá graça. Aliás, nós estamos aqui por causa da graça dele. Mas é tão bom pedir a ele a graça, porque quando a gente pede a ele a graça dele, é uma confissão de que nós precisamos da graça dele. É uma consciência de que nós carecemos da graça, da misericórdia dele sempre. Vamos orar então? Senhor, obrigado. Como nós cantamos aqui nessa noite, não há nada melhor do que a tua presença. Nós queremos que o Senhor nos leve além, como também oramos cantando aqui, leva-nos além. Que a palavra do Senhor nessa noite nos ajude, nos desafie a ir além contigo, ir além no encargo, na missão que o Senhor colocou diante de nós, no nosso país, na sociedade, no mundo. Que o Senhor nos ajude individualmente e também como igreja local, igreja no nosso país, a ir além, a saber qual é o caminho para experimentarmos um grande avivamento do Senhor, experimentarmos um grande derramar da tua presença, experimentarmos uma grande transformação na nossa vida, experimentarmos uma grande experiência, um grande evento contigo que nos leve a outros níveis de intimidade, de compreensão da tua palavra, de transformação da nossa vida, de capacitação para servirmos ao Senhor e ao mundo. Nos ajude nisso. Que nessa noite a palavra do Senhor coopere com isso, a palavra do Senhor nos ajude nisso e que a nossa vida, Senhor, nosso momento aqui também coopere para isso acontecer. Peço ao Senhor que me ajude a transmitir aos meus irmãos essa palavra, esse desafio do nosso relacionamento contigo, ir além. Que o Senhor trabalhe e me ajude com palavras, com raciocínio, com clareza, de forma objetiva, que isso seja comunicado à mente dos meus irmãos, enquanto o Senhor nos ilumina aqui nessa noite. Essa é a minha oração, meu desejo, minha esperança agora em ti. Amém e amém. Envia-me, se você é um leitor da Bíblia há algum tempo, talvez se lembre já que essa expressão esteve na boca do profeta Isaías, quando ele foi chamado pelo Senhor. Obrigado, João. Quando ele foi chamado pelo Senhor, é a expressão conhecida nossa, e o nosso alvo nessa noite é entender um pouco mais a experiência que aconteceu com Isaías. Eu falei Isaías agora? Foi Isaías que eu falei? Foi? É que ultimamente eu estou assim, tendo que fazer umas revisões, né? Tá bom. Pensei que eu tinha falado Davi, não sei porque que veio Davi na minha cabeça aqui. Essa experiência do profeta Isaías seja uma experiência que nos ensine, não necessariamente para que a gente tenha o mesmo tipo de experiência que ele teve, Ctrl+C, Ctrl+V, mas que a gente possa aprender com a experiência dele, com o que o Espírito Santo registrou, e isso possa ser aplicado à nossa vida no decorrer da nossa história, na nossa relação com Deus, no nosso chamado, no que Deus tem para nós, no que Ele coloca à nossa frente de desafio, como Ele colocou de desafio diante do ministério de Isaías. Essa é a minha oração, que Deus nos desafie, sim. E nós vamos trabalhar como nosso texto fundamental o capítulo 6 do profeta Isaías. Você pode abrir na sua Bíblia e também vai estar lá na tela para que a gente possa acompanhar. Isaías, capítulo 6. Lê comigo aí na tua Bíblia, daqui a pouquinho deve aparecer ali na tela. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E a aba da sua veste
enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, o templo ficou cheio de fumaça. E então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, seu pecado será perdoado. E então ouvi a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Vamos ler só até aí, até o versículo 8. O livro de Isaías e o ministério do profeta Isaías é um texto e é um ministério mais abrangente quando você olha para o Primeiro Testamento, ou Antigo Testamento, e você vê a profundidade, a abordagem que é feita a respeito de Deus, do Evangelho, da história da salvação, do porvir com Cristo, da nova aliança. O profeta Isaías é um profeta que é abrangente. O profeta mais citado no Novo Testamento. Aliás, o livro mais citado no Novo Testamento, depois do livro de Salmos, é o livro de Isaías. Porque ele realmente abrange e fala de coisas que estão à frente dele e é muito messiânico. Não só apenas messiânico, mas ele fala inclusive do novo céu e da nova terra. O livro de Isaías é um livro de mais profundidade e abrangência profética que nós temos no Primeiro Testamento. Isaías fala desde Deus, apresenta e revela a Deus desde o seu poderio, o seu governo como criador de todas as coisas, até o governo e o reino de Deus pleno no novo céu e a nova terra. Isaías trabalha toda a história mostrando que Deus é o Criador, está no controle de toda a história, de todas as coisas que acontecem com o seu povo. Deus é aquele que vê o pecado, a iniquidade, e é aquele que é santo e julga o pecado e a iniquidade. E ele também é o Deus da graça, o Deus do renovo, o Deus da misericórdia, o Deus que mesmo que a raiz, a planta esteja arrancada e murcha, é o Deus que faz brotar um renovo. São linguagens do profeta Isaías. O Deus que, mesmo que haja destruição, que haja morte, e mesmo que ele tenha que corrigir o pecado, é o Deus que sempre vem e trabalha e preserva um remanescente do seu povo. É uma linguagem do profeta Isaías. Isaías, diante da idolatria, do pecado e da infidelidade do povo, tanto no reino do norte como no reino do sul, você se lembra, Israel e Judá eram 2 reinos, um reino do norte, Israel, e um reino do sul em Judá. Isaías trabalhava e profetizou no templo. Os profetas tinham lugares diferentes que exerceram o seu ministério. No caso de Isaías, ele provavelmente estava no templo em Jerusalém. E no templo ele oficiava, tinha acesso inclusive, palácio, ok? Ele tinha acesso também ao templo, mas ele era um profeta do palácio. Era um profeta que estava perto do rei. Era um profeta que estava ali no ambiente do palácio. E Isaías, ele é
alguém que poderia e que tinha conhecimento tanto da situação política e espiritual do Reino do Norte, do Reino de Israel, como do Reino do Sul, do Reino de Judá. O pecado, a idolatria, a infidelidade, a falta de confiança e dependência do Senhor, o afastamento do Senhor. Você sabe a sequência de reis que exerceram o seu domínio no norte, nenhum deles foi aprovado pelo Senhor, nenhum deles. E no Reino do Sul foram poucos. E o profeta Isaías, ele trabalha num tempo em que o Reino do Norte está prestes a ser invadido. Mais um pouco à frente, o Reino do Norte seria invadido pelo Império Assírio e devastado. Devastado. As pessoas iam ser misturadas com gente de outros povos. E mais à frente de Isaías, ele profetiza que também aconteceria com Judá, com Jerusalém. Os babilônios entrariam em Jerusalém, destruiriam Jerusalém, destruiriam e conquistariam o Reino do Sul. Isaías fala disso tudo. E ele chega a falar, vai acontecer isso. Deus poupou vocês do sul, do Império Assírio, mas o norte vai ser destruído. Mas aqui também no sul vai ter disciplina do Senhor e os babilônios vão invadir. Estou falando com as minhas palavras, né? Mas é um profeta tão abrangente que ele chega a dizer que Deus os traria de volta do cativeiro. E que Deus restauraria o reino deles. E que Deus restauraria a aliança. E ele vai tão além disso que ele chega a dizer que essa restauração que Deus faria depois da invasão do sul, que nem tinha acontecido ainda, essa restauração, quando Deus os trouxesse de volta, a linguagem dele é tão abrangente que ele chega a falar que Deus estabeleceria um novo céu e uma nova terra. Ele chega a dizer, olha, a coisa vai ser tão tremenda da restauração que Deus vai fazer, que vai extrapolar as fronteiras de Israel, extrapolar a etnia judaica e vai atingir as nações, a criação, a terra, a natureza. Olha a abrangência dessa profecia. E um tema de Isaías, que costuma ser chamado de Novo Êxodo, ou Nova Páscoa. Estamos entrando esse mês na Páscoa. Porque Isaías recobra e fala que esse retorno que eles teriam do cativeiro, até antes do cativeiro, que ele fala, ele trata isso como um novo êxodo. Ele compara isso com a saída do povo do Egito. Lembra? Do êxodo? Quando Deus os preservou, passaram sangue de animais do animal na porta, nos umbrais das portas, reunidos em família, e o anjo da morte passou. Páscoa é passagem, e não os matou. E depois eles também saíram do Egito e passaram para a terra prometida que o Senhor havia dado a eles. Isaías traz essa memória, aliás, o Antigo Testamento inteiro traz essa memória, o Novo Testamento traz essa memória, Cristo celebra isso e na sua morte e ressurreição, Cristo morre na época da Páscoa, e toda a Bíblia sempre vai lembrando, os profetas vão lembrando, eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito. Você já deve ter lido isso nos Salmos, nos profetas. O tempo todo Deus está falando. E Isaías traz esse tema e diz, Deus trará vocês de volta, o Senhor dos exércitos, o Senhor que os tirou do Egito, também trará vocês de volta do cativeiro. Ele anuncia uma nova Páscoa. Mas a corrupção é tanta, o problema é tanto com o povo, que o Isaías fala de um novo rei que ia ter que se levantar. De um renovo de justiça, porque todos os reis falharam, de Israel, no norte e no sul. E ele diz assim, Deus vai ter que levantar um novo rei, um descendente de Davi, do trono de Davi, um renovo de justiça, alguém que não terá fim o seu reino. Figuradamente, ele se refere, inclusive, a esse rei como Emanuel, o Deus conosco, aquele que vem, aquele que vai resolver definitivamente. Não só o rei que estava para nascer, mas ele se refere além, extrapola esse Deus conosco que viria. Por que eu estou dizendo isso tudo aqui para vocês?
Porque um homem que teve essa abrangência ministerial, esse entendimento do plano e do projeto de Deus, não só para ele, mas para o mundo, para a história inteira da humanidade, inclusive para a gente, esse homem teve uma experiência que possibilitou isso. Esse homem enfrentou situações que ele precisou da experiência que ele teve. Então presta atenção. É por isso que eu trouxe essa palavra, e essa palavra é algo que eu sempre lembro, faz muito bem para a minha vida. E eu quero partilhar com você. Porque se nós queremos ser uma igreja relevante no nosso país, que tem uma mensagem abrangente, profética, sobre quem é Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus, não só para nós, mas o Deus do ontem, da criação, da história, do evangelho, que atua hoje, que vai levar para o novo céu e nova terra. Se nós queremos ser uma igreja que conta essa história do evangelho inteira, completa e que mexe com as estruturas do nosso país, da nossa família, nossas estruturas, e leva uma transformação profética nessa nação, nós precisamos de experiências impactantes como esse profeta teve. É por isso que eu quero ressaltar algumas coisas da experiência de Isaías para a gente aqui. Para que você entenda tudo isso que eu acabei de falar, como foi necessária essa experiência de Isaías. Veja comigo no capítulo 6 que nós lemos, no verso 1. O texto começa assim: no ano em que o rei Uzias morreu. Acho que está com algum problema lá no slide, mas siga comigo aí na tua Bíblia. Capítulo 6, verso 1. No ano em que o rei Uzias morreu. É assim que começa o texto. O ano que Uzias morreu deve ser mais ou menos 740 antes de Cristo. Se você quer em casa, pode ler o capítulo 26 de 2 Crônicas e você vai ter a história do reinado de Uzias. E eu vou resumir aqui para você entender, para a gente entender melhor a experiência do nosso irmão Isaías. Uzias foi um rei bom no início. Uzias levou Israel, ou levou Judá, o reino do sul, a prosperar, a enriquecer. Uzias não se envolveu com idolatria. Uzias não levantou altares a não ser o Deus de Israel. Uzias foi um rei que armou Israel. Uzias emparelhou o reino de Israel de armas poderosas. O texto de Crônicas chega a dizer que ele, vou usar agora a minha linguagem, né? A nossa linguagem da nossa época, tecnologicamente levou Israel a construir máquinas de guerra. Ou seja, o tempo de Uzias foi um tempo de segurança, de paz, de confiança. Estamos seguros, estamos armados, estamos protegidos contra as nações externas. Estamos protegidos e o mundo na época era um burburinho. Isaías viveu, e nessa época, diz também lá em Crônicas, que ele era escriba, que ele era alguém que trabalhava no palácio e que escrevia sobre os feitos e a vida do rei Uzias. Estava lá no palácio. Provavelmente, inclusive, já exercia alguma função profética. Os primeiros capítulos de Isaías talvez mostrem isso. Mas chega um momento, quando Uzias morre, que esse homem, Isaías, esse homem que estava ali servindo no palácio, o tempo todo, acostumado com as questões, sabendo o que está acontecendo no norte, no sul, das intrigas políticas externas, sabendo da idolatria que Uzias tinha conseguido vencer, e aquela sensação de segurança toda. Chegou um momento em que Uzias se ensoberbeceu. E o texto de Crônicas, lá no capítulo 26, diz que ele quis entrar no templo e fazer aquilo que não era a dele. Ele quis queimar incenso, ele quis oferecer sacrifício, queimar incenso, se não me engano. E os sacerdotes se levantaram e falaram: não, você não pode fazer isso. E Uzias, como o rei falou, eu estou parafraseando o cara, né? Falou assim: aqui quem manda sou eu. Eu vou fazer e pronto.
Naquela hora, o texto bíblico diz que saiu lepra na testa de Uzias. Ele ficou leproso até o fim da sua vida. E o texto também diz que ele teve que abandonar o trono. Ele foi morar fora do palácio, porque estava leproso. Agora, pense comigo a situação de Isaías e a situação que começa a acontecer com a morte de Uzias. O rei que tinha nos dado segurança, o rei que tinha nos dado segurança militar, proteção, que não dificilmente seríamos invadidos. O rei que nos deu toda essa segurança está leproso, nem ocupa o trono mais. Estamos sem liderança. A coisa perdeu, o carro perdeu o chofer, o ônibus perdeu o motorista. O templo estava profanado, lepra no templo. Um rei leproso aconteceu no templo. Que coisa terrível. No ano em que Uzias morreu. Isso foi o cenário. Agora leia comigo ainda no versículo 1, como continua. Ele diz que nesse ano que Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Presta atenção nisso. Entenda a experiência que Deus está dando para Isaías. Deus não é o Deus que dá espetáculos para a gente poder apreciar, igual o gênio de Aladim, da lâmpada de Aladim. Deus não faz nada sem propósito. No ano da morte do rei Uzias, quando bateu sobre eles a opressão, a desesperança, a insegurança, a dúvida, a ameaça militar, e tem uma coisa que eu não te falei. Quando Uzias morre, o reino da Assíria está crescendo e tomando terras, já está se tornando um reino poderoso e cruel, e está prestes a invadir o reino do norte e ameaça o reino do sul. Medo, insegurança. O rei morreu, o trono está vazio, e Deus chega para Isaías e diz assim: eu estou no trono. No ano da morte do rei Uzias, ele diz: eu vi o Senhor no trono. No ano da morte do rei Uzias, eu vi que no trono há um Senhor governando, soberano sobre todas as coisas. E as abas das vestes dele enchiam o templo onde teve lepra. Isso é tão maravilhoso, porque Deus sempre chega nas nossas situações de medo, de insegurança, de desestrutura, de vazio de liderança, de falta de orientação, e diz assim: se eu abrir os seus olhos, você vê que eu estou no trono. Nós precisamos de uma experiência com Deus que nos traga esse choque de saber que acima do trono que está vazio, acima do caos que está a nação, acima dos medos interiores que eu tenho, acima dos problemas familiares que eu enfrento, acima dos problemas financeiros ou de saúde, acima da confusão que esteja ao redor, das ameaças, e não parece ter ninguém para solucionar, e nem eu sei solucionar, eu vejo o Senhor no alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchem o templo, ele mora comigo, ele habita comigo, ele está comigo. Esse tipo de experiência com Deus tem que nos impressionar, para que a gente possa ter, como igreja, um ministério abrangente, como o homem Isaías teve. Que a gente possa ter na nossa nação, na nossa casa, na minha vida pessoal com Deus, aqui no nosso estado, a gente possa ser uma igreja que sabe quem é que manda, quem governa, quem é o Senhor, quem está no controle, quem eu confio, quem é a minha esperança, quem é a minha segurança, quem é aquele em quem eu coloco a minha fé, quem é aquele que me dá segurança. Não são as armas que Uzias colocou nesse país, não são os carros, a tecnologia para se defender da Síria, não é a aliança com o Egito, não é a aliança com outros povos, é o Senhor no alto e sublime trono que é a esperança. E Isaías sai dali, é isso que ele vai falar. Por isso ele vai condenar a idolatria, vai condenar as alianças que eles queriam fazer com nações para se defender das outras. Ele vai condenar a injustiça, ele vai condenar o pecado.
porque ele viu quem está no domínio, no controle. Eu oro para que Deus nos dê experiências de saber que, apesar de tudo e em toda e qualquer situação, Ele está sentado num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchem o templo. Isaías tinha que ter essa revelação do Senhor, tinha que conhecer Deus assim. E a questão que eu peço, e que eu trabalho, que nós trabalhamos e desejamos aqui, é que nós sejamos uma igreja que conhece quem está no trono. Conhece o evangelho daquele que reina. Conhece o evangelho do governo, do reino de Deus que rege a história. E se guia pelo evangelho do governo de Deus que rege a história. E confia no evangelho do governo de Deus que rege a nossa vida. Uma igreja que pode anunciar que Deus reina, que Ele é o Senhor, que Ele é aquele que corrige, que Ele é aquele que disciplina, Ele é aquele que dá a palavra, Ele é aquele que trata do pecado, Ele é aquele que trata da injustiça, Ele vai tratar. E também a igreja que tem a mensagem da graça, dizendo assim, Ele vai trazer um renovo de justiça, Ele vai te sarar, Ele vai te curar, Ele vai nos levantar. Ele é o Senhor que sara, Ele é o Senhor que corrige, Ele é o Senhor que sara, Ele é o Senhor que mantém o seu propósito e que leva até o novo céu e nova terra. Ninguém vai impedir o Senhor de levar a criação, a humanidade até o novo céu e nova terra. Esse homem, para sair falando isso, teve que ter um impacto numa revelação de Deus que reina. E ele sai falando essa boa nova do Deus que reina. Veja comigo ainda no capítulo 6, no versículo 3, diz assim: ele tem a visão de anjos ao redor do trono. E esses seres angelicais, verso 3, proclamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Quando o texto bíblico, no hebraico, quer falar, quer fazer é superlativo que chama? Professores de português me ajudem, né? Aumentar a intensidade da palavra, é isso? Superlativo? Aí, estou bem de português, né? Quando o texto hebraico não tem isso. Aqui o pastor Rodrigo pode... Tá certo? Eu estou certo, pastor? Olha aí, passei. Não tem isso na língua hebraica. Então o que eles fazem? Eles repetem. Para dizer que Deus é santíssimo, santíssimo, santo, 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 eles repetem. Não tem jeito de a palavra santíssimo ser feita no hebraico. Então é por isso que ele diz, eu vi, e eles estavam proclamando ao redor do trono, de uma forma que eles estavam tão impressionados, tão tocados com quem era, que Deus que eles viam, que eles falavam, santo, 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 santo. É a visão que Isaías tem. Imagine Isaías vendo isso. Imagina você vendo isso. É o Senhor dos exércitos. Está com medo de quê? Dos exércitos da Assíria? Está com medo de quê? Dos exércitos babilônicos? Está com medo de quê? O Senhor é santíssimo. E Ele é o Senhor dos exércitos. Está com medo de quê, Isaías? Vai e diz a esse povo que eu estou no trono. O governo é meu. O trono que Uzias deixou, o meu está acima. Vai e diz a esse povo que eu sou santíssimo. E que sou eu que comando os exércitos. E que se eu mandar um exército contra você, sou eu que mandei. E se eu retirar os exércitos, sou eu que tirei. E se eu quiser derrubar os exércitos que vieram com vocês, eu derrubei. E ele fez isso tudo que eu acabei de falar. Deus é santo. Duas coisas, em dois motivos, ou em duas áreas específicas. Primeiro,
Santo significa separado. Quando ele diz a Isaías, Isaías ouve aqueles seres dizerem, ele é santíssimo, ele é santíssimo. Ele está dizendo, o nosso Deus não se compara a nenhum dos deuses que as nações confiam. O nosso Deus é o Senhor dos senhores, está no trono, governa. O nosso Deus não precisa que vocês confiem em deuses, em nações, em alianças com ninguém. O nosso Deus está acima de todos. Ele é santo, separado, mais alto. Esse impacto de experiência que ele tem, ele sai falando o que ele percebeu. Ele sai convicto, ele sai com autoridade. Uma igreja com autoridade, a gente, para ter essa voz de autoridade, a gente precisa dessa revelação, dessa experiência impactante com a santidade de Deus. O Deus Santo. Outra coisa que significa Deus ser santo, no contexto de Isaías, Deus não é aquele, Deus não se mistura com o pecado, com a idolatria, com a injustiça. Isaías vai sair dali de peito aberto, na autoridade por causa da experiência que ele teve, da revelação que ele teve do Senhor, e vai condenar a injustiça social, ele vai condenar a corrupção, ele vai condenar o pecado de tratar o pobre indevidamente, ele vai condenar o pecado dos órfãos, das viúvas serem destratados, ele vai condenar o pecado da nação de Israel, a estar abandonando isso por causa da sua vaidade, da sua prosperidade. E ele está dizendo, Deus vai julgar esse pecado, Deus vai corrigir vocês. Porque vocês confiam em outros deuses, vocês confiam em outras nações, vocês fazem aliança com outros, e vocês tratam e não atentam para essa justiça, para essa verdade no meio de vocês. Vocês não vivem a aliança e o propósito do Senhor. A minha oração também é que Deus nos dê uma experiência com Ele, que a gente possa ser impactado, de tal forma que a gente tenha essa visão de quem está no trono, e essa visão da santidade do Senhor diante de nós. Uma coisa maravilhosa que eu vejo aqui também, é que essa experiência de Isaías, os anjos, serafins que ele vê ao redor do trono dizendo, santo, 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 não estavam falando para Isaías, estavam falando uns para os outros. Nenhum deles chegou para Isaías e falou assim, deixa eu te dizer, ele é santíssimo. Deus apenas deixou que Isaías visse o ambiente da adoração no trono. Seres diante da santidade, da grandeza, da glória de Deus, maravilhados, dizendo, ele é santíssimo, santíssimo, santíssimo. É uma experiência, eu disse para os irmãos amanhã, que eu oro, e peço a Deus que o nosso ambiente de adoração comunitário, o seu local de adoração, na tua casa, no teu momento de oração, no teu momento de adoração, seja um ambiente impactante. Que ninguém precise falar nada. Que a gente comece a adorar o Senhor dizendo santo, 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 uns para os outros, uns com os outros, santo. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso, cantar como nós cantamos aqui, Ele é Senhor, Ele reina, Ele é bom, sua misericórdia dura para sempre, e a presença do Senhor encha a nossa vida, que é o templo do Senhor, encha o nosso coração, de tal forma que a gente seja impactado com essa presença. Ninguém precisa chegar para mim ou para você para dizer assim, Deus é santo, porque a presença santa quebranta e traz temor ao nosso coração. Gente possa entrar no meio da nossa adoração e dizer assim, Deus está no meio desse povo. Esse povo está dizendo entre eles, Deus é santo, Deus é bom, Deus está presente, Deus reina, Deus governa, nós confiamos no Senhor, eles estão cantando, eles estão orando, eles estão fazendo isso. E tem alguma coisa diferente aqui, tem um ambiente de trono, tem alguma coisa aqui que mexe com a gente, tem alguma coisa aqui que quebranta o coração da gente. Eu oro para que a gente experimente esse tipo de coisa. Que a gente saia de um nível de cantar e vá para um nível de ir para o trono. De estar reproduzindo entre nós o ambiente do trono. Aqui com anjos, com
com seres do Senhor no nosso meio, e a gente adorando e cantando ao Senhor. E a gente saia de um nível de adoração, de canto, de louvor, e vá para esse nível em que nós não estamos cantarolando, nós estamos em comunhão com o Deus do trono do universo, nós estamos diante do Deus da glória, a gente está reconhecendo a sua grandeza, a gente está vendo Deus, a gente está tendo essa experiência. Porque é esse tipo de experiência que faz a gente sair daqui com o peito aberto para exercer um ministério profético na nossa nação, no seu trabalho, na sua família, no seu dia a dia, lá onde você está, lá onde você mora. É esse tipo de coisa que faz a gente sair dizendo assim, eu tive uma experiência impactante com Deus, a minha vida está sendo mudada, porque eu vi, os meus olhos viram o Rei. Eu vi o Senhor no trono, eu vi o trono ocupado, eu vi o Senhor reinando, eu vi o Senhor governando, eu vi a santidade do Senhor, o Senhor é santo, o Senhor é poderoso. Eu percebi a presença dele entre nós. Eu sonho que a gente possa ir do nível que a gente está para níveis maiores de entendimento de Deus, de experiência com Deus. Não precisa ser exatamente a experiência que Isaías teve, mas cada um com a sua experiência, cada um de nós juntos aqui podemos dizer que presença que nós experimentamos hoje, que manifestação da presença do Senhor nós experimentamos hoje. Veja, por exemplo, o verso 3 termina, eu li uma parte dele, ele termina dizendo assim, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. E no versículo seguinte ele vai dizer assim, verso 4, ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. A fumaça nos faz pensar quando o sacerdote queimava o incenso, e aquela fumaça do incenso queimando, aquela nuvem cheirosa, ela entrava dentro do Santo dos Santos. E o sacerdote, quando ele entrava, havia uma nuvem espessa ali de incenso cobrindo aquela arca, a presença de Deus. Aquilo era um símbolo didático para ele entender o seguinte, a presença está aqui, a presença está manifestada. A glória de Deus, a palavra glória significa um peso da presença de Deus, peso no sentido da presença densa, sensível. É quando Deus brilha, é quando Deus que está se manifesta, é quando Deus que a gente fala que habita no nosso meio fala, é quando Deus que a gente fala que habita aqui no nosso meio transforma, faz milagres, opera transformação de vidas, é quando Deus que a gente fala que habita brilha. Isso é a glória de Deus presente. É quando a gente vê a fumaça, aquela coisa densa no nosso meio, a gente não sabe explicar, como um vento que veio, que vai, mas a gente só sabe que Ele está aqui, que Ele se manifestou, que Ele está presente, que Ele está falando, que Ele está agindo, que Ele está tocando. Essa é a presença da glória de Deus. A glória de Deus é o Deus presente manifestado. Se para você está bom Deus habitar em você e a gente ficar satisfeito com isso, para mim não está. O Deus que habita eu quero ouvir, o Deus que habita eu quero que fala comigo, o Deus que habita eu quero ver, o Deus que habita eu quero sentir, o Deus que habita eu quero que transforme, o Deus que habita eu quero que salve, o Deus que habita eu quero que faça milagre, eu quero Deus se manifestando, porque Ele quer se manifestar. Ele se fez homem, Ele habitou, Ele andou entre nós, Ele manifesta a sua glória, Ele chama a gente. A ideia é dele, não é minha. É Ele que quer se manifestar. Ele mandou Moisés fazer o tabernáculo e fala assim, faz o tabernáculo. Ele não quer saber de templo e tabernáculo, o que Ele quer saber é habitar no nosso meio. Faz o tabernáculo, Moisés, para que eu possa habitar no meio deles. E ali eu vou vir e vou falar. Quando Jesus veio, Ele disse assim, destruam esse templo todo que vocês construíram, porque agora chegou a hora, o templo sou eu sou Deus habitando no ser humano, eu sou Deus habitando na humanidade, eu habito com vocês. Não precisa mais de templo. O Deus ser humano, Deus entrou na humanidade em Cristo, Ele é o templo. Nós somos pedras vivas, irmãos do Entenda, estudamos isso essa semana, né? Estou aproveitando o embalo aqui. Nós somos as pedras vivas construídas sobre esse templo. As abas do Senhor enchendo o templo, está dizendo nós, cheios da presença, da glória dEle, nós. Não é esse prédio, somos nós. É a sua casa, é onde você está orando. Eu oro para que Deus traga a nós essa revelação, esse senso da presença dEle. Eu disse para os irmãos aqui hoje de manhã e vou repetir. Pode? É contigo?
Ainda bem que vocês não sabem quem é, né? Vocês deixaram. Eu vou repetir lendo o versículo seguinte. Capítulo 6, versículo 5. Desculpa, versículo 5. Vamos ler do 5. Então, fez o quê? O que ele fez? O que ele fez? O que ele fez? Gritou! O que ele gritou? Ai de mim! Ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Eu oro, irmãos, por mim, querendo você ou não, também oro por você, para que Deus nos pegue. Como eu disse para os irmãos aqui, a gente às vezes fala dos nossos irmãos pentecostais, né? A gente fala, não, irmão, mas assim, é que eu sou assim, né? Eu sou batista. Aí outros podem dizer, não, porque assim, eu fui criado na igreja presbiteriana, né? Não, eu sou metodista, né? Não, eu sou católico. Eu não sou pentecostal, né? Eu oro para Deus nos dar uma experiência como igreja, que os nossos limites denominacionais virem pó diante do santo. É que a gente não teve algumas experiências que nos levem a literalmente cair prostrados na presença do Senhor. Talvez você não tenha tido ainda. Eu não tive experiências assim. Eu me lembro de uma vez que eu estava pregando, igual eu estou pregando aqui para vocês hoje, um congresso, lá em Belo Horizonte. Eu literalmente caí no chão. Estou contando segredo aqui, né? Conta isso para ninguém, não. Marconi, você? É? Você não é batista, não é presbiteriano, né? Batista. Pois é, mas Deus me jogou no chão. Sabe por quê? Porque o senso da presença de Deus foi tão forte naquele momento que não havia batista que me segurasse de pé. Eu simplesmente desmoronei na frente, no púlpito, igual eu estou aqui. Puf! Olha para mim. Eu não estou falando de ninguém soprar e você cair. Eu não estou falando de ninguém empurrar e você cair. Esquece isso. Eu estou falando de uma experiência impactante com o Deus da glória. Que nem é essa que eu tive, não. Estou falando disso, não. Estou falando de coisas que, para mim, eu olho e falo assim, Deus, eu preciso do Senhor. Ah, você está querendo dizer que a gente tem que cair? Não, eu estou querendo dizer que a gente tem que ser impactado. Se tiver que cair, cai. Mas cai quebrantado, de joelhos, diante do Santo, 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 Senhor dos Exércitos. Isaías, naquele momento, gritou. Ah, não, irmão, mas assim, né, a gente é batista, aqui a gente não grita. Eu estou orando para Deus fazer a gente gritar. Mas gritar desesperado, dizendo assim, ai de mim, pecador, porque os meus olhos viram o Rei, Ele é santo. Eu estou orando para a gente ser tomado por um senso de revelação da santidade divina de tal forma que a gente se veja pecador e a gente diga, eu preciso do Senhor, eu preciso de Cristo, eu preciso desse sacrifício, eu preciso dessa Páscoa, eu preciso do Senhor na minha vida. A gente está muito acostumado, irmãos, com um nível só de relacionamento, a gente tem que ir além.
Você cantou aqui, então assume o que você cantou. Leva-me além, então para de cantar. Porque eu quero ir além, eu quero ver o Senhor dos Exércitos sentado no alto e sublime trono, as abas das suas vestes enchendo o templo, os serafins cantando uns para os outros, dizendo, santo, santo, santo. E eu quero me prostrar diante dele, percebendo essa presença santa e poderosa e me conhecendo. Duas coisas Deus fez com Isaías. Primeiro, ele fez Isaías conhecer quem ele era, cara a cara. Segunda, ele fez Isaías conhecer quem ele, Isaías, era. Seu pecado, sua indignidade. O profeta do palácio, o escriba do rei, que já inclusive exercia o ministério profético. Deus disse assim, deixa eu só te dar uma ilustração de quem sou eu e de quem é você. Quando a gente crescer como igreja, nesses níveis, nós vamos ser gente cada vez mais quebrantada, chorona. Eu não estou falando de temperamento. Temperamento, cada um tem o seu, se expressa do jeito que quer. Não estou falando isso. Eu estou falando de uma explosão interior de quebrantamento, da presença. Eu estava sentado ali no meio da adoração e eu lembrei de um texto, de repente, de Jesus. Diante disso que a gente vai falar. Quando o pessoal chegou para prender Jesus, João fala isso. Os guardas chegaram para prender Jesus e falaram assim, quem é? Cadê ele? Quem é Jesus de Nazaré? O texto diz assim, Jesus falou assim, sou eu. Caiu todo mundo por terra. Lembra disso? Sou eu. É a expressão ego eimi, eu sou, que corresponde à expressão que o próprio Deus usava no Primeiro Testamento para o seu nome. Eu sou. O texto diz que eles recuaram e caíram por terra. Esse é o Senhor dos Exércitos. É esse Jesus que eu quero conhecer melhor. Ah, mas eles eram romanos, eram pecadores. Não, então eles caíram. Olha para João no Apocalipse. João diz que quando ouviu uma voz, ouviu a voz tal, ele viu, mas quando ele virou e olhou quem estava falando, e olhou para o Cristo ressuscitado, ele caiu como morto aos seus pés. Esse é o tipo de experiência que nós precisamos ter como igreja. Eu espero que você entenda que eu não estou falando de experiências isoladas, agora ele está falando que a gente tem que cair. Eu estou falando de coisa melhor que isso, eu estou falando de uma experiência impactante. Você pode cair de joelhos, você pode chorar, você pode não chorar nem cair de joelhos, mas você pode ter uma experiência impactante dentro de você, que faça você sair dali como Isaías saiu. Meus olhos viram o rei, e eu sou impuro de coração. Eu preciso do Senhor. Uma igreja quebrantada, que vive o arrependimento, a humildade, confessa os seus pecados, sabe das suas limitações e fraquezas. Uma igreja de gente fraca é a igreja que Deus levanta num país, numa cidade, numa nação, num bairro. Gente fraca é que Deus levanta, porque esse tipo de gente, ele vem e faz como fez com Isaías. A brasa do altar, diz o versículo seguinte, foi trazida pelo anjo, não é isso? E tocou, e ele disse assim, a sua iniquidade, sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. No Novo Testamento, Cristo é aquele que nos justificou e tirou a nossa culpa. Uma igreja quebrantada é uma igreja que reconhece, encarna as suas debilidades. Não é uma igreja de mimimi que fica falando, não, tadinho de não. É uma igreja que cai prostrada, chorando, gritando se for preciso, dizendo, ai de mim, porque eu sou impuro, povo impuro, e eu habito no meio de uma nação e de uma sociedade impura e doente. Ai de mim, Senhor. Não é ai dos irmãos, da sociedade, ai de mim, que habito também no meio de uma sociedade impura. Uma igreja que se quebranta porque reconhece, nós somos seres que precisam da graça divina. Esse tipo de igreja é uma igreja que faz isso porque ela teve uma revelação da santidade divina. Ela comparece no trono. Ela discerne quem é o Senhor. Se nós não conhecemos Deus como Ele é, não tivemos essas experiências, através do estudo das Escrituras, através de uma vida de oração, através de invocarmos o Senhor junto. Eu estou preparando para compartilhar com vocês, irmãos. Eu não senti ainda a liberdade no meu coração do Senhor para fazer isso. Mas eu estou preparando para compartilhar com vocês um dia aqui uma palavra sobre invocação.
Invocação. Quando nós aprendemos a ser essa... Eu estou me incluindo, gente. Eu estou falando nós, é nós mesmos, eu e vocês. Quando nós fomos aprendendo a ser uma igreja que invoca, que chama de dentro, aquele que já está. Vem, tu que já estás. Vem, Senhor. Senhor, vem. Mas ele já está, eu sei. Mas eu quero ele. Quero conhecê-lo. Quero que ele fale. Quero que ele me transforme. Ele está presente. Mas é o seguinte, eu quero olhar nos olhos dele. É o seguinte, eu quero ouvir a voz dele. Não, eu quero olhar para ele como João olhou e cair como morto aos seus pés. Eu quero saber se eu sou batista, católico, presbiteriano. Eu quero saber o seguinte, eu quero olhar nos olhos de Cristo. E se for preciso, eu caio de joelhos. Eu caio prostrado, eu ponho a boca no chão. Eu planto bananeiro. Eu grito. Eu choro. Eu fico em silêncio, pasmado, sem palavras. Eu só quero ter uma experiência maior do que a que eu tive. Porque quando a gente tem essa experiência, não interessa. Não, eu sou o escriba do rei. Eu estava lá no palácio, eu estava assim com o rei. Não, eu estudei teologia. Não, olha, eu já fiz pós-graduação em teologia. Né? Não, eu sei, eu estou fazendo 3 cursos de teologia. Na hora que o rei vem, a gente cai prostrado dele, falando assim, eu não sei nada. Quem sou eu? Tem misericórdia de mim. Quanto mais a gente conhece o Senhor, a gente fala assim, tem misericórdia de mim, eu não sou nada, eu não sei. Quem me ensina sobre o Senhor? Eu fico pasmado quando a gente fala assim, irmãos, vem estudar o Evangelho, não entenda. Não, o Evangelho eu já conheço. Conhece não, você não sabe nada, você não aprendeu o que você não sabe. Você tem que vir para aprender que não sabe. Que o que você sabe é pouco. A igreja que vai ter essa experiência, que vai impactar uma nação, é uma igreja que se debruça sobre as Escrituras, sobre o Evangelho, vai para os seus alicerces, estuda de novo sobre arrependimento, quebrantamento. Não, eu já sei sobre o arrependimento. Não, eu já sei a respeito da morte de Jesus na cruz. Nós não sabemos nada comparado ao que nós temos que saber. Sabemos pouco, irmãos. Que Deus nos dê graça para que a gente possa ser uma igreja que é avivada. Porque uma igreja que é avivada, ela só recebe vida porque ela morre. Ela está morta, ela está morrendo. Que a gente possa ser como João, que caiu como morto aos pés do Senhor. E aí a gente é levantado. E eu quero encerrar aqui no texto, no capítulo 8. Então, ouvi a voz do Senhor conclamando. Quem enviarei? Depois daquela experiência sensacional que João tem, Deus faz o apelo da pregação dele. Quem enviarei? É isso que eu ouço para mim. Eu estou te transmitindo também o apelo do Senhor. Quem enviarei? Não foi só para Isaías. Porque Cristo também nos deu uma ordem, nos enviou. Quem enviarei? A resposta de Isaías, depois do grito, e de ser tocado, e ter experimentado a graça e da sua culpa tirada, foi assim, eis-me aqui, envia-me. E o Senhor disse, vá. A minha oração é que Deus nos faça ouvir essa pergunta dele. Você vai ou vai ficar onde está? Tá bom até onde você chegou? Ou você quer ir além? A quem enviarei? Ele sabe. Deus não precisa de você nem de mim. A coisa que eu sempre lembro a mim mesmo. Marcone, Deus não precisa de você. Se você está ensinando na igreja, é porque Deus te deu graça para ser um cooperador
Deus não precisa de ti. Você que precisa do Senhor. A quem enviarei? Minha oração agora, minha pergunta a você, é se nós queremos ter essas duas experiências que Isaías teve, cada um do seu jeito, da sua forma, no seu processo com Deus, mas a gente junto também como igreja. Duas experiências. Primeiro, eu vi o Senhor num alto e sublime trono. Eu vejo sempre o Senhor num alto e sublime trono. E as suas abas cobrem a minha vida, cobrem o templo. Eu vi a santidade do Senhor. Eu fui impressionado pela santidade do Senhor. E a segunda experiência, segunda oração, que a gente possa ser e ter essa experiência de gritar lá dentro dizendo assim: ai de mim, porque eu sou impuro e habito num povo que também é impuro. Essa experiência, essa dupla experiência, revelação de quem Ele é e a revelação de quem eu sou, vai fazer com que a gente possa se levantar como Isaías foi levantado e ser enviado à sua nação, ser enviado às pessoas com a coragem para dizer o que ele disse. No momento de desespero, no momento de vazio do trono, no momento de lepra, mas ele foi enviado, ele foi levantado pelo Senhor. Você pode fazer essas orações comigo? A primeira delas, então. Deus, nos dê uma revelação. Quando eu digo revelação, eu estou dizendo ilumina nosso entendimento nas Escrituras e na nossa comunhão contigo em oração, para a gente ter uma percepção da tua presença, do teu reino, do teu governo e da tua santidade. E a segunda, nos ensina quem somos nós. Faz a gente entender quem somos nós diante do Senhor. Joga a gente de joelhos. Molha os nossos olhos. Põe nossa boca no pó. E aí envia a gente. Sem isso eu não quero ser enviado. Eu quero que essa experiência seja constante na minha vida. Eu oro e vou continuar orando para Deus pegar você. Na hora que você estiver orando, aquela sala, aquele lugar que você está orando, você ser impactado de tal forma com a presença de Deus que você grite. Ser impactado de tal forma com a presença de Deus que você cai de joelhos prostrado. O que eu quero para mim, eu quero para você. Se você não quer que eu ore isso para sua vida, sai da igreja, vai para outra igreja. Porque aqui eu estou orando para todo mundo isso. O pastor Rodrigo depois briga comigo, né? Mas se você não quer que eu ore assim para você, vai para outra igreja. Porque eu vou orar. Para Deus pegar você. Para Deus me pegar. Vamos ficar de pé? Ore o Senhor agora. Responda ao Senhor agora, que falou com você. Antes de nós cantarmos essa música, dizendo: leva-me além, Senhor. Leva-me além. Isso é um tempo de oração individual. Responda ao Senhor e à sua palavra. Fala com Ele agora. Quem sabe você está, às vezes, convencido com
vencidas. Eu sou assim porque aonde eu cheguei tá bom, porque esse é o meu temperamento, é porque eu sou batista, eu sou católico, se você está nos visitando aqui, ou você é presbiteriano e está nos visitando aqui, ou metodista e está nos visitando, até pentecostal e está nos visitando. Você disse, não, mas eu sou assim porque é o meu costume, a minha tradição, é o meu temperamento. Mas o meu desafio a você é que a gente não se dobre diante das nossas tradições e nem do nosso próprio temperamento, que a gente peça ao Senhor que extrapole a nós mesmos. Não se engane com argumentos, dizendo assim, eu sou assim mesmo. Porque quando o Senhor vem, Ele diz assim para nós, eu vou mudar o que você é. Eu vou transformar o que você é. Seu temperamento pode continuar sendo o mesmo, mas eu vou aperfeiçoá-lo, melhorá-lo, ampliá-lo, sensibilizá-lo. Leva-nos além, Senhor. Leva-nos além, Senhor. Adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Imaginar é me inspirar pra te dizer estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além do véu, leva-me além, oh, leva-me, Senhor, leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além do véu, leva-me além. Levante suas mãos ao Senhor, diga isso. Leva-me além. Levanta suas mãos ao Senhor, diga isso. A minha vida flua mais da tua ação, mais o teu poder. Faça essa experiência, levante suas mãos ao Senhor. Faça isso. Experimente falar um pouco mais alto do que você costuma falar. Peça a Ele agora. Fala, Senhor, me dá esse entendimento de Ti.
Senhor, eu estou disposto, eu preciso. Leva-me além. Se atreva a falar um pouco mais alto, se atreva a fazer esse exercício com o Senhor, se expressar diante do Senhor, levantar a sua mão e dizer: leva-me além, Senhor. Leva-me além, Senhor. Dá-me experiências maravilhosas da Tua palavra, contigo em oração, que impactem a minha vida, que transformem a minha vida. Leva-me além, Senhor. Vamos cantar isso mais uma vez. Leva-me além, Senhor. Leva-me além. Mostra-me quem o Senhor é. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Mostra-me quem sou eu, Senhor. Leva-me Mostra-me além, quem sou eu. Leva-me além. Oh, leva-me, Senhor. Eu quero, Senhor. Leva-me além. Encha o Teu templo com a Sua glória. Encha a nossa vida, Senhor. A minha vida flua mais da Tua Encha-nos da Tua presença, Senhor. mais do Teu poder. Nós te invocamos. Leva-nos, Senhor. Encha o Teu templo. Encha com a Tua glória. Quebranta nosso coração. Tira-nos, Senhor, de onde nós estamos. Leva-nos além. Além, Senhor. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, Senhor. Só a igreja declara: leva-me além. Leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da Tua ação, mais do Teu poder. Mais uma vez, leva-me além. Cante isso mais uma vez. Leva-me além. Encha a Tua casa, Senhor. Leva-me além. A um nível mais Encha-nos a Tua glória, Senhor. Tu que habitas, encha o Teu templo. a minha vida flua mais da Tua ação, mais do Teu poder, mais do Teu poder. Eis-me aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Mais do Teu poder, Eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos, Senhor. mais do Teu poder, Envia-nos, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Levanta seu coração diante do Senhor. Não tenha pressa de sair desse momento. Não distrai seu coração, sua mente. Envia-nos a nós, Senhor. Envia-nos, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Faz a gente te conhecer como o Senhor é. Descortina nossos olhos, Senhor. Nós estamos com os olhos embaçados pela religiosidade, pelo costume de ser crente.
Nós estamos com os nossos olhos embaçados por achar que nós somos assim, seremos sempre assim. Enche o teu templo com a tua glória, faz a gente te conhecer pela tua palavra, pelo senso da tua presença, na oração, na adoração. Faz a gente conhecer quem somos e envia-nos, Senhor. Eis-me aqui. Eu estou aqui com meus irmãos, somos pecadores, pecamos. Cada um aqui tem falhas, debilidades, imperfeições, Senhor. Somos incompletos, somos fracos. Somos gente conformada, gente fraca, gente enganada talvez em alguma área. Mas nós estamos aqui dizendo, leva-nos além, Senhor. Vem a nós como o Senhor veio a Isaías e chama-nos, impacta-nos. Tira a gente do ponto que estamos e leva-nos além, leva-nos adiante. Nós somos seres impuros, habitamos uma nação impura. Habitamos no meio de uma sociedade impura, pecaminosa. Mas nós somos também, Senhor, pecadores. Nós pedimos, trata com a gente, Senhor. Traz um impacto no nosso coração que nos leve para o chão. Que nos leve para o chão, do joelho, para a boca da terra, dizendo, tem misericórdia de mim. Traz um grito no nosso coração. Faz a gente despencar dos nossos altares, sair dos nossos tronos. Descongela o nosso coração, Senhor. Descongela nossas emoções. Descongela nossa mente. Descongela nossos hábitos. Descongela nossa oração. Descongela nossa adoração. Descongela nossa leitura da Tua Palavra. Descongela o nosso devocional. Arrebenta tudo. Revela-nos, mostra o Teu trono. Leva a gente a experiências sensacionais, maravilhosas, impactantes. Que faça a gente chegar aqui no domingo quebrantado. Tira a insensibilidade do nosso coração, Senhor. De ouvir a Tua palavra, de termos o nosso momento às vezes com o Senhor, mas não temos experiências que impactam a nossa vida. Tira-nos do engano de achar que é assim mesmo, tá bom, vamos levar a vida assim, a gente já é crente. Não! Põe um grito na nossa boca, dizendo não! Nós precisamos mais do Senhor para mexer com a nossa nação. Tira a pressa do nosso coração, tira a ansiedade, a dificuldade às vezes de parar um tempo assim, em silêncio, quieto na Tua presença. Essa ideia que a gente tem às vezes, não, eu já orei, Senhor, já li a Bíblia, eu já vim no culto, acabou o culto, vou embora. Senhor, traz um impacto no nosso coração. Que a gente passe uma hora calado, em silêncio na Tua presença, mas impressionado pela Tua santidade. Sem palavras, sem gestos, silêncio absoluto, mas quebrantados, impressionados.
teu manto venha sobre nós, Senhor. Que as abas da tua veste enchem o teu templo. Que as abas da tua veste enchem o teu templo, Senhor. Tira a lepra do nosso meio. Tira a distração do nosso coração, Senhor. Vem com o peso da tua glória, Senhor. A gente passa uma semana toda na correria. A gente precisa aprender a parar e esperar no Senhor. Eu vou continuar orando para Deus nos pegar, para que a gente possa desfrutar desses tempos sem ansiedade no coração, impactados pela presença. Sem palavras, ou gritando, chorando, ou embasbacado, como diz o mineiro, contemplando. Mas que Deus nos dê experiências novas com a presença dele, para que a gente seja uma igreja que nessa cidade, nesse estado, nessa nação, tenha uma palavra profética para dizer, não de quem repete frases, mas de quem diz assim: meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos, e eu fui tocado por Ele. Eu tenho algo a dizer a respeito disso. É isso que Deus, é para isso que Ele nos chama. Seu coração está em paz? Está em paz? Eu podia ficar aqui em silêncio mais 1 hora. Gostoso, né? Talvez para alguns de nós isso seja complicado. A gente é agitado demais. Para uns é complicado o silêncio. Para outros é complicado o grito. A gente é difícil, né, irmão? Mas Deus é bom. Que Deus nos dê experiências diversas com Ele. Cada um de nós superando as suas dificuldades. Seria muito legal se essa semana você pudesse mandar aqui para o WhatsApp da igreja uma palavra de testemunho. Manda uma palavra. O pastor Rodrigo vai ler lá e a gente pode compartilhar com a igreja toda. Olha, Deus me deu uma experiência quando eu fui orar, nova. Olha, meus olhos se abriram na Escritura de uma maneira nova. Olha, eu me surpreendi comigo mesmo. Manda para cá um WhatsApp. Ou simplesmente dizendo assim: eu quero ir além. Eu quero sair de onde eu estou, que eu achei que estava bom, e eu quero entrar num novo nível desse relacionamento com Deus. Amém?
Vamos orar? Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado por estarmos juntos e agora o nosso retorno para casa. Que a tua boa mão esteja sobre nós. Que a gente tenha uma semana quebrantada na tua presença. Eu sei que tem irmãos e irmãs queridos aqui que já estão pensando em questões difíceis que vão ter que enfrentar em casa, no trabalho, durante a semana. Gente aqui passando por problemas emocionais delicados. Mas que essa presença do Senhor encha o nosso coração, traga consolo, traga paz, traga inclusive direção e respostas essa semana para coisas que a gente precisa, Senhor. Que a gente encontre na tua presença abundante, manifestada, na glória, no brilho da tua glória, direção para a nossa semana. Graça, sabedoria, inteligência para tomar decisões que forem precisas. As nossas crianças sejam protegidas. Que as nossas crianças experimentem exatamente o que nós estamos falando aqui, Senhor. Que elas também cheguem em momentos que elas não consigam ficar em pé naquela salinha, assim, e elas possam se ajoelhar, quebrantadas diante do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde nessa semana. E que literalmente, Senhor, o seu rosto resplandeça sobre nós. E que literalmente o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém, amém e amém. Não deixe de dar um abraço na pessoa do teu lado.